Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar dessa derrota do Corinthians para o Juventude, uma atuação ridícula, situação volta a ficar preocupante e aquela pressão que tinha saído no Dorival Júnior depois dos derbys, ela voltou. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, rapaziada, segunda-feira, frio de Caxias do Sul, jogo 8 da noite e o Corinthians parece que não foi, não viajou. Fez um gol ali no finalzinho de falta com o Mateuzinho e começou a correr depois nos 90 minutos. A verdade foi essa. Durante o jogo, pouquíssima coisa a gente pode tentar relembrar que o Corinthians tentou fazer. Uma cabeçada do Thales Magno já no segundo tempo, num cruzamento do Garro em que a bola passa do lado da trave. Olha, vou tentar achar aqui alguma chegada do Corinthians, um chute do Mateuzinho, numa bobeada, numa saída de bola do Juventude, que ele chuta de perna esquerda até, e a bola passa bem longe do gol. Não lembro, assim, do goleiro do Ju ter feito alguma grande defesa, algum grande milagre, porque realmente o Corinthians não jogou, o Corinthians não se apresentou. Isso diz mais sobre o técnico ou sobre o time? Ou sobre o elenco? É sobre isso que a gente vai falar. Primeiro, o Juventude estreou, o reestreou Thiago Carpini, aquele mesmo técnico que havia feito uma baita campanha no acesso do Juventude para a Série A, feito com que ele chegasse inclusive no São Paulo. Aí depois ele vai para o Vitória, né, e retorna agora para o Juventude. Obviamente o Juventude jogou mais, até no sentido de intensidade, ritmo de jogo e tudo mais, e ainda o Carpini teve a leitura correta, a estratégia perfeita de colocar o Nenê e o Matheus Babi no segundo tempo e os dois participarem do segundo gol do Juventude, que decreta, né, praticamente a vitória. O Mateuzinho ainda empata, o Dieguinho perde uma bola no final, né, ela cai no pé direito dele e ele isola, mas ali acho que foi uma boa oportunidade para quem sabe conseguir um empate, mas ele seria aleatório, né, ele seria pelas questões do futebol ali, por um final de jogo mais bagunçado do que qualquer outra coisa. O Mandaca, tá? Ex-Corinthians, jogou muita bola, participou dos dois gols, participou de um lance perigoso num cruzamento da direita, em que ele também chuta, a bola passa do lado da trave. O primeiro gol, ele é uma falha de marcação assim completa, mas me espantou assim o Breno Bidon na jogada, porque o Marcelo Hermes recebe pelo lado esquerdo, ele cruza, o André Ramalho faz a cobertura ali, a bola volta para ele. Porque o Mandaca, né, ele toma a frente, aí ele consegue tocar pro Marcelo Hermes de novo, só que o Bidon, que tá na marcação do lateral, ele simplesmente nessa primeira rebatida, ele tipo abandonou a cobertura do lateral, e ele vai pro meio da área, só que ele vai pro meio da área e ele fica simplesmente olhando a jogada. E aí o Gustavo Henrique tem que sair do miolo para fazer a cobertura do Marcelo, que já tá fazendo o cruzamento, então ele não chega a tempo. Fica só o André Ramalho, o Ranieri vem para cobrir, e aí como o cruzamento foi muito forte, o Gabriel Tagliari ataca o espaço e dá uma pedrada de cabeça para fazer o primeiro gol. O Bidon teve uma das piores atuações dele com a camisa do Corinthians, se não a pior. Ele foi frágil na marcação, ele não teve nenhuma influência técnica no jogo, na armação, justamente num jogo em que você não tinha o André Carrijo. Então, assim, se esperava muito do Bidon. O Dorival sempre deu moral pro Bidon desde que chegou. Aliás, todos os técnicos que lá passam. Eu sou um cara que já elogiei muito o Bidon e não tenho nenhum problema em reconhecer isso. Hoje ele não esteve bem. Eu não vou decretar aqui que ele não joga nada, como muita gente está falando, mas ele realmente não esteve bem, como boa parte do time, tá? Mas estão crucificando apenas o Bidon, mas o Bidon ele foi um símbolo de um jogador que joga bem futebol, tecnicamente, tem condições, é um cheque em branco do clube, talvez seja a próxima grande venda, e que está sucumbindo num momento do time no Campeonato Brasileiro que não é bom. A gente está falando de uma vitória nos últimos 10 jogos. A gente está falando de 5 jogos sem vencer. E a gente está falando de uma derrota, jogando menos, para um time que está na zona do rebaixamento, que estava com 4 derrotas consecutivas e que antes do jogo começar tinha um saldo de menos 24 por algumas goleadas que tomou. Claro, esse Juventude, desses números terríveis, não é o Juventude do Carpini, que agora chegou e tenho certeza que vai recuperar. Não sei se a ponto de garantir na Série A, mas ele vai melhorar, não tenha dúvida. O Carpini é bom treinador, queria eu no Grêmio, inclusive.
Ele vai recuperar o Juventude, conhece o ambiente, sabe muito bem, os caras gostam dele, ele tem gestão de grupo, porque não é fácil administrar ali Nenê e companhia, mas o Carpini é muito bom nisso. E o Juventude jogou no outro ritmo, no outro ritmo. E o Corinthians, por outro lado, jogou num ritmo completamente abaixo. Aí você pode ter vários diagnósticos, como teve o Dorival Júnior na coletiva. A gente tem que entender o que a gente quer, para onde a gente vai, a gente não pode ter atuações como essa. Então, assim, ele também colocou na apatia do time. As escolhas do técnico, vamos lá, aí eu sou obrigado a isentar o treinador. E eu sei que tem muita gente nesse momento brigando comigo. Porque quer o Dorival fora, porque entende que o Dorival não é técnico pro Corinthians, e aí já começa a voltar tudo aquilo antes dos derbys. Eu achei que o derby tinha dado uma sobrevida pro Dorival. Durou uma semana, menos que isso. Menos que isso, que foi na quarta passada. Porque o resultado e o desempenho do time do brasileiro realmente ele é muito ruim. E o Dorival tá fazendo esse diagnóstico agora. Ele tem que fazer algo para mudar isso. Concordo. O problema é o seguinte. O Memphis e o Carrillo não estavam hoje em campo. 2 titulares. E aí você deve estar se perguntando, pô, mas quando perde 2 caras, 2 titulares, não consegue fazer o time jogar suficientemente bem para ganhar do Juventude? A questão não é essa, a questão é o contexto, né? O Juventude jogou muito melhor, reestreia de técnico, sempre dá uma mobilizada quando chega técnico novo, aquela coisa toda. E os jogadores esticaram a corda no derby, visivelmente, e hoje não conseguiram correr, não correram. E aí vem o diagnóstico da rede social, né? Os jogadores escolhem alguns jogos. Eu não refuto essa tese. Muitos times têm esse comportamento. No Inter tá sendo feita essa cobrança também, né? De que o Inter escolhe alguns jogos mais decisivos e aí os caras em outros jogos, os caras baixam a guarda. Eu acho que o Corinthians fez isso hoje. Não é que escolheu o jogo, é que, cara, entrou meio dormindo e o outro tá numa rotação acelerada, você perde o jogo, não tem jeito. E aí você perde 2 titulares fundamentais. Cara, a gente está falando de Memphis e André Carrillo. Esses caras, eles são pilares de um time que emendou 9 vitórias seguidas no ano passado, que ganhou o Campeonato Paulista e que eliminou o Palmeiras em 2 derbys históricos da Copa do Brasil. Então, você não ter esses caras faz muita diferença, até porque os substitutos foram o Breno Bidon, que hoje jogou pessimamente mal, como todo o time, e o Thales Magno. No segundo tempo entrou o Romero, que ficou 9 minutos em campo, que ainda foi expulso. Os números mostram que o Juventude competiu mais, porque inclusive fez o dobro de faltas do Corinthians. E quem teve um cara expulso? O Corinthians. O Martínez pegou pilha, o Romero foi expulso em 9 minutos. O Juventude competiu, o Corinthians assistiu. E quando tentou se revoltar, ainda fez fora do tom. Então foi um jogo horrível, de todas as maneiras, que obviamente tem a responsabilidade do Dorival. Agora, quando ele precisa do banco de reservas, já falamos isso, já cansamos de falar, cara, ele não tem. O Vitinho tá chegando, ele confirmou que o Vitinho, que ele já jogou com o Vitinho, conhece o Vitinho, mas, cara, ele nem sabe se ele vai poder contar com ele no próximo jogo. Ele ficou, a temporada terminou tem 2 meses e meio. Então, também é muito difícil a gente pensar assim, bom, o Memphis agora machucou, vai voltar daqui 1 mês, bota o Vitinho para jogar. Não é assim que funciona. E o Carrillo, o Dorival disse que nem conta com ele para essa temporada. Tem uma previsão aí de cerca de 4 meses, né? Eu acho que ele ainda poderia voltar para o novembro, mas o Dorival disse que não está contando com ele para essa temporada. E o Memphis, cerca de 1 mês pela lesão muscular. Então o Carrillo não volta mais esse ano. E o Memphis vai ficar 1 mês fora. E o Dorival, ele só teve em 2 jogos na temporada o trio de ataque Memphis, Yuri e Garro. Justamente nos 2 derbys em que o Corinthians amassou o Palmeiras, ganhando os 2 jogos. Vocês acham coincidência? Pô, mas não pode depender dos mesmos caras. Cara, quando você tira os teus principais jogadores, a diferença é muito grande. E no Corinthians ela é maior ainda, porque os reservas não estão nem perto dos titulares, do nível. Thales Magno, Romero, Guinegão. Esses caras não vão resolver o teu problema. Charles, no meio-campo, não vão resolver o teu problema. Tem que contratar, mas não tem como contratar porque, inclusive, o Corinthians está correndo um risco a qualquer momento de sofrer o transfer ban, se não pagar os 33 milhões de reais pelo Félix Torres. Felizmente anunciou o Vitinho, inscreveu o Vitinho nessa segunda-feira. Agora, os outros. E tem 3 semanas para terminar a janela. Então, assim, a situação é preocupante. O Corinthians está numa situação ali de
vai, 6 pontos da zona do rebaixamento, não parece tão perigoso, mas é, né, cara? É. O Corinthians, de todos os times ali que estão brigando, é o único que tem 19 jogos completados, né, no encerramento do turno. Tem outros que ainda têm partidas a realizar. E o desempenho do time é sofrível no Brasileiro. Faz um mês, vai completar um mês que o Corinthians não vence. Foi aquele 1-0 lá contra o Ceará, fora de casa, que o Thales Magno fez aquele gol meio sem querer. Só, numa jogada do André Carrillo. Só. 10 jogos, uma vitória. Nos últimos 10 jogos. É muito difícil, gente. Então, o Corinthians vai precisar ligar uma chave no Campeonato Brasileiro, porque precisa reagir, precisa pontuar para não sofrer o mesmo que sofreu nos últimos anos, e entender que esse trio ofensivo, Memphis, Yuri e Garro, eles não vão jogar todos os jogos. Agora sem o Carrilho também, então assim, o nível vai cair muito. Precisa contratar ou vai sofrer muito. O que vocês acharam do jogo e de todo esse cenário que eu trouxe para vocês aqui? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!